meus amores, bem-vindos a mais uma aula de matemática e dessa vez a gente vai continuar a parte de introdução à estatística. Vamos lá? Nessa segunda parte de estatística a gente vai ver sobre medidas de tendência central. O que seriam essas medidas de tendência central? Tem 3 medidas principais, a gente vai ver cada uma delas, tá certo? Então são elas: moda, mediana e média aritmética. A gente vai estudar cada uma delas com todas as suas particularidades. Prestem bastante atenção, meus amores. Então, a primeira delas que nós vamos ver é moda. E essa moda que a gente tá vendo aqui não é aquela moda de roupa, não, que a gente gosta de ir para shopping, comprar as novidades, não, tá certo? Essa moda aqui é a moda matemática, apesar que tem um pouquinho a ver com uma moda de roupa. Por quê? Moda de roupa é algo que tá todo mundo usando. Então, que todo mundo, se você sair na rua assim, todo mundo tá usando, a gente vê inúmeras calças iguais, ou então camisas iguais. Por isso que a gente chama de moda, é algo que todos estão usando, tá certo? Então, na matemática, a gente só troca as roupas pelos números. Então, o que seria moda? Moda nada mais é do que num conjunto de números, o número que mais se repete. O número que tá lá, ó, várias vezes, na maior quantidade de vezes, é a moda. Só que existem vários tipos de moda e daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho sobre eles. Mas antes, vamos ver um exemplo. Saca só esse exemplo aí, ó. Eu tenho este conjunto de números, 3, 2, 3, 5 e 1. E eu quero saber a moda desse conjunto. Como é que eu vou analisar isso? Muito simples. Sem precisar fazer cálculo, é só observar. Qual é o número que mais está se repetindo, que aparece mais vezes? Analisa só. O 3 ele aparece 2 vezes. Os outros números só aparecem uma vez. Então, nesse caso, a moda, o MO aqui, ó, é 3. Simples assim, muito fácil, né? Só que, como eu falei para vocês, existem vários tipos de moda. Então, vamos lá para eles. As principais modas são essas aqui. Eu coloquei um exemplo para cada uma para ficar bem mais simples, mas vamos lá. Primeira moda é a amodal. Esse prefixo A aqui, ó, indica que é uma negação, ou seja, não tem moda. Se não tem moda, não tem nenhum número se repetindo. Ó o exemplo aqui desse conjunto, ó. Conjunto com o número 1, 2 e 3. Nenhum número se repete em grande quantidade, tá certo? Então, é amodal, não possui moda. Olha esse outro conjunto aqui. Unimodal. Esse uni dá a ideia de um. Só existe uma moda. Só existe um número que mais se repete. Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho 1, 2, 2 e 3. O 2 aparece 2 vezes, então ele é a moda. Eu só vou existir uma moda, que é o número 2. Olha esse outro, bimodal. Bi indica 2, então eu tenho 2 modas. Nesse outro conjunto, o 2 e o 3 se repetem na mesma quantidade. Então, eles dois são a moda. Tanto o 2 quanto o 3 vão ser a moda. O trimodal, seguindo o mesmo raciocínio, ó, tri é 3. Então, ó, nesse outro conjunto eu tenho 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. O 2, o 3 e o 4 se repetem na mesma quantidade. Então, eles 3 vão ser a moda.
tá certo? Só que pra gente não tá falando uni, bi, tri e assim por diante, a gente agora vai generalizar. Polimodal. Esse polimodal vai ser a partir de 4 modas. Ter 4, 5, 6, 1000 modas, então a gente chama logo de polimodal. Esse nome poli dá a ideia de muitas modas, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Eu tenho 4 modas, ó. O 2, o 3, o 4 e o 5 se repetem na mesma quantidade. Enfim, espero que vocês tenham entendido essa parte aí de moda. A gente vai pular para outra parte agora, tá certo? Mas essa é bem simplesinha. Mediana. Então, o que seria a mediana? A mediana é o valor central de um conjunto de números. Só que esse conjunto de números precisa estar em ordem crescente ou decrescente. É o valor do meio, o valor central. Existem 2 casos que a gente pode resolver a mediana. Vamos analisar cada um deles. Primeiro caso, a gente vai analisar a quantidade de números do conjunto, se ele é ímpar ou se ele é par. Nesse primeiro caso, eu coloquei um ímpar. Ó, vamos ver quantos números tem. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 números dentro desse conjunto e 5 é um número ímpar. Então, o que é que a gente precisa fazer para achar a mediana aí? Primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar em ordem crescente ou decrescente, tá certo? Então, vamos fazer isso, ó. Vou colocar em ordem crescente. Primeiro vem o 1, ó. O 2. O 3, ele tá se repetindo 2 vezes. Coloca ele na quantidade que se repete, tá certo? Pronto. Feito isso, que colocamos em ordem crescente, basta a gente ver qual é o número que está exatamente no meio. Analisem só, tenho 2 números para cá e tenho 2 para cá. Esse 3 aqui, ó, ficou sozinho. É o valor central. Então, ele vai ser a nossa mediana. Simples assim, né? Mas vamos para o nosso segundo caso. O segundo caso é quando a quantidade de números do conjunto é uma quantidade par. Porque não vai ter um número exatamente no meio. Então, como é que a gente faz isso? Sempre colocar em ordem crescente ou decrescente primeiro. Então, vamos lá colocar em ordem crescente. Ó, 1, 2, 2. Dessa vez o 2 também tá se repetindo, tá? 3, 3 e 5. Ah, eu esqueci de contar com vocês, ó. Vejam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 números. 6 é um número par, tá? Então, uma quantidade de número par. Aí, a gente resolve de uma maneira um pouquinho diferente. Por quê? Analisem, ó. Eu já coloquei em ordem crescente, mas não existe um número que está exatamente no meio. Então, como é que a gente vai fazer aí, ó? A gente vai pegar os 2 números centrais. Então, ó, aqui eu tenho 2 números, aqui eu tenho 2 números e ficou esses 2 aqui, ó, no centro. E o que é que a gente vai fazer com esses 2 números no centro? Basicamente uma média aritmética. Mas como eu ainda não expliquei para vocês a média aritmética, eu vou falar de um outro termo, tá certo? Então, pega esses 2 números do meio, vocês vão somar e dividir por 2. Independente dos números que fiquem aqui no meio, na ordem crescente ou decrescente, vocês pegam esses 2 números centrais, soma e divide por 2.
Então, eu tenho, ó, 2 mais 3, 5. Dividido por 2, 2,5. Então, a nossa mediana aí é 2,5. Gente, esse assunto cai muito no Enem. Muito, muito, muito. Tem muitos casos, tem muitas questões que depois eu posso até resolver uma aí com vocês, tá certo? Falando sobre moda, mediana. Tem gente que erra por besteira e esquece de colocar na ordem crescente ou decrescente. Então prestem bastante atenção. Esse assunto a gente vai ver bastante por aí pela frente, tá certo? Então esse foi o nosso segundo caso e vamos para o último tema de hoje. Média aritmética. É bem simples também, tá certo? Como todos os outros dois assuntos que a gente acabou de ver. Mas a média aritmética nada mais é do que a soma de todos os números de um conjunto dividido pela sua quantidade de números. Como assim? Vamos para um exemplo. O mesmo conjunto anterior que a gente viu lá na mediana, tá? A gente vai ver, eu quero a média aritmética agora. Então, a gente precisa somar todos os números e dividir pela quantidade de números, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, nesse caso aqui não precisa ser em ordem crescente ou decrescente. Você bota na ordem que você quiser, tá? Mas você precisa somar todos eles. Então, nós vamos ter 3, mais 2, mais 5, mais 3, mais 1 e mais 2. Isso tudo dividido pela quantidade de números. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Então, isso tudo dividido por 6. Quando a gente somar aqui, ó, 3 mais 2, mais 5, mais 3, mais 1 e mais 2, nós vamos ter um total de 16. Um total de 16. 16 dividido por 6. E 16 dividido por 6 é 2,6 aproximadamente, ok? Então, a nossa média aritmética nesse caso aí é 2,6, ok? Bom, basicamente a gente viu moda, média e mediana. Vamos fazer uma breve revisão do que a gente viu, desses 3 conceitos que a gente viu, em um só exemplo, tá certo? Vamos lá. Analisa esse exemplo aqui, ó. Só nesse conjunto, eu vou querer os 3 conceitos que acabamos de ver. Moda, mediana e média. Média, nesse caso, média aritmética. Depois a gente vai ver que existem outros tipos de média, tá certo? Então, ó, moda, um número que mais se repete. Se analisar o conjunto aqui, ó, o 2 se repetindo 2 vezes. E o 3 também está se repetindo na mesma quantidade, 2 vezes também. Então, a moda aqui é 2 e 3. Se a moda é 2 e 3, eu tenho 2 modas, ela vai ser bimodal. Ok? Mediana. Precisamos colocar em ordem crescente. Mas antes vamos ver a quantidade de números que tem nesse conjunto para saber se vamos usar pelo método de ímpar ou de par, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, ó, é um método par. Vamos colocar na ordem crescente. Eu tenho 2, 2, 3, 3, 5 e 6. Os valores centrais são essa daqui, ó. Então, eu vou somar e dividir por 2. 3 mais 3, 6. Dividido por 2, 3. Então, a nossa mediana aí, ó, é 3. E agora a média aritmética, que a gente acabou de ver. Soma tudinho e divide pela quantidade. Então, eu vou ter, ó, 2 mais 5, mais 6, mais 3, mais 2 e mais 3 de novo. Dividido por
6. Vamos lá. Então, ó, quando a gente somar todos esses números aqui, a gente vai encontrar 21. 21 dividido por 6 dá 3,5. Então, a nossa média aí, ó, é 3,5. A moda 2 e 3, mediana apenas 3 e a média 3,5. Enfim, esse foi o nosso assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Façam os exercícios e, mais uma vez, no que precisarem, podem falar comigo, tá certo? Beijo, gente. Tchau, tchau.